Os jogadores de rugby também eram populares, mas primeiro, quero que você entenda que eu era popular. Quando você chuta a bola, ela faz tota-ta-tota. E quando você diz que está frio, um casaco chega. Sim, assustador. Os fãs enviam para você. De jeito nenhum, é como uma colina, de tempero dourado. É o YouTube. Sim, obrigado por me receber. Hoje, pensei em falar sobre algo que venho considerando fazer há um tempo. Depois de ser jogador de rugby e passar por isso adequadamente, como as fotos promocionais do Rei ou a página inicial do Kobe Steel Cobelco Steelers, sabe? Foi realmente tão incrível assim? Entendo. Por exemplo, pessoas da mesma geração que Tomioka-san estão bem. Eu vi muitas vezes. É aquela Shiyoko Tomioka. Apenas, com o passar dos anos, quando você fica mais jovem, é realmente como guerras escolares. Há gerações que não viram isso. O rugby é de um tempo atrás. Muitas pessoas aprenderam sobre isso pela primeira vez durante a turnê na África do Sul, começando com o jogador Gormaru. Para essas pessoas, desta vez quero falar sobre o Rei Tomioka da era Kobe Steel. Quero discutir o quão incrível ele era. Você percebe que estou mais perto da câmera do que o normal? Normalmente é assim, mas agora é assim. Honestamente, eu realmente não entendo os aspectos técnicos, então vou pular essa parte. Vamos falar sobre dinheiro, e também algumas histórias sobre ser popular. Quero abordar esses tópicos nesta escola japonesa, como uma discussão abrangente. Honestamente, você era popular? Hey, eu realmente quero te mostrar como eu era quando era jovem. Você era extremamente popular? Era por causa da sua aparência? Quão populares eram os jogadores de rugby naquela época, considerando a era e o contexto? Ah, bem, os jogadores de rugby também eram populares, mas primeiro, quero que você entenda que eu era popular. Essa era a base. Claro, eu também fui impulsionado pela tendência. Ao ir para os jogos, eles colocavam cordas porque tantas pessoas corriam para entrar no estádio. Naquela época, o que as chamadas garotas do esporte assistiam? Rugby, claro, mas também futebol. Ainda não havia a J-League, então o rugby era de longe o mais popular em termos de números. Entre eles, a Kobe Steel era particularmente boa, não apenas por causa de sua força. Eles não eram um time de Tóquio, o que era um fator. Em vez de serem fortes em Tóquio, eles tinham um tipo de apelo local do ponto de vista das pessoas em Tóquio. E em Kobe, assim como com Anshin, há um forte orgulho local no Kansai. Então, os jogos em casa deles lá eram incríveis. Mesmo quando vinham para Tóquio, eram bastante populares. E, bem, para ser honesto, havia muitas mulheres jovens. Era incrível. Havia muitas, ou melhor, uma multidão enorme, como groupies nos seguindo. Era impressionante. Eu era o chutador de gols, então é comum praticar durante as pausas dos treinos da equipe, mas eu não gostava de fazer isso porque todos ficavam assistindo. Eu não conseguia me concentrar, então praticava chute sozinho. Mas com a pressão de 70 mil pessoas no Estádio Nacional, sabendo que se eu não acertasse o chute nós perderíamos, eu tinha que me esforçar para me concentrar tanto quanto faria nos treinos. Eu não conseguia criar esse tipo de situação, então não gostava disso. Eu acordava cedo, às 5h30 da manhã. Chegava ao estádio por volta das 6h30 para me aquecer, e começava a chutar por volta das 7h30 ou 8h. As pessoas vinham e pegavam as bolas para mim. O que era aquilo? Quando eu chutava a bola, eles corriam atrás dela. Eles competiam para pegar a bola que eu chutava e trazê-la de volta para mim. Era como, muito obrigado. Naquela época, o estádio era frequentemente ensolarado. Isso foi há mais de 30 anos, então a segurança era mais relaxada em comparação com agora. Basicamente, era no campo de treino. Era como um sentimento. Não, essa é a questão. Então, aqueles que eram chamados de groupies vinham para o campo de treino, e eles sempre traziam lembranças ou davam coisas feitas à mão, todo tipo de coisas, incluindo receber esses itens feitos à mão. O gerente do time não impediu isso? Se você disser agora, foi durante o tempo de coordenação, então ninguém viria. Quando eu estava realmente sozinho, não queria ser visto pelas pessoas, então eu praticava chutes. Era antes do zelador chegar, então era cedo. De manhã. Era assim, certo? Será que eles ouviram rumores ou algo assim? Como eles sabiam? Não havia Instagram, e ainda assim. Eu me pergunto se espalhou boca a boca. Gradualmente, mais e mais pessoas começaram a vir. Elas competiam para pegar as bolas que eu chutava, brigando para pegar as bolas. Naquela época, não havia redes sociais nem nada. Quero dizer, não havia celulares. Os celulares começaram a se popularizar em 1995, e minha última vitória consecutiva foi em 1995. Uau, foi por pouco. Naquela época, como as mulheres tentavam chamar sua atenção?
Por exemplo, hoje em dia, elas podem te dar o ID do Line ou o número de telefone, mas naquela época eram cartas e fotos, certo? Como você as contatava? Elas escreviam o número do telefone de casa? Eu me pergunto como faziam as ligações. Era incrível como a rede funcionava. Como saber que alguém estava frequentemente aqui durante o dia ou visitava muito essa loja de conveniência? A senhora da loja de conveniência poderia dizer, esse aqui é bonitinho. Ou algo assim. Não havia um pingo de privacidade. Quero dizer, havia cartas que não eram lacradas e fotos eram incluídas, e a senhora da loja de conveniência olhava as fotos. Você sabe, como o senhor Nakamoto em Nagoya. Era uma época um pouco arriscada, mas, por exemplo, houve um tempo em que a lista telefônica incluía o endereço e o número de telefone de Tsuyoshi Tomioka. Sim, sim, sim. Depois de entrar para o time, cartas chegavam ao dormitório. As mulheres eram, claro, muito entusiasmadas, mas, você sabe, durante as partidas, quando estávamos em uma sequência de vitórias, era com o amuleto da sorte, e os hotéis em que ficávamos eram sempre os mesmos. Em Tóquio, era que antes dos campeonatos do Japão. Quando havia um torneio em Kansai, ficávamos aqui. Mas era a Bárbara, o local. De alguma forma, vinha de algum lugar. Havia uma ligação da recepção dizendo, senhor Tomita, você tem uma chamada. E quando eu atendia, era alguém dizendo, prazer em conhecê-lo, eu sou fulano de tal. Seria alguém que eu não conhecia dizendo, dizem que sou a mais bonita da universidade tal, e ganhei o concurso de beleza. Você poderia me ver, mesmo que só uma vez? Eu recebia ligações assim a cada partida porque eu era uma superestrela. Isso não é assustador, mas não era assustador de jeito nenhum. Era uma época em que isso era muito bem-vindo. Talvez seja por isso que eu venci. Hoje em dia, é difícil imaginar até mesmo considerar essa era. Não, é inimaginável. Parecia que Tsuyoshi Tomioka era popular. O esporte do rugby em si tinha apoio do público, mas a Kobe Steel era especialmente popular. Todos associavam a Kobe Steel com Tsuyoshi Tomioka, e o Iro-san também era popular da mesma forma. Bem, o nível de charme era simplesmente diferente. No entanto, o Iro-san era mais do tipo sério. Eu, por outro lado, saí e me divertia. Eu me lembro de um presente realmente marcante que deixou uma impressão. Um dia, enquanto estávamos praticando, um dos membros do grupo veio e disse, aqui, isso é para você. E entregou. Era feito à mão, mas como o Sr. Tomioka é muito musculoso, eles não tinham certeza se serviria. Eles disseram, experimente. E veja. Eu agradeci e peguei. E quando abri o saco de papel no vestiário, era um suéter preto costurado à mão. Eu ainda não esqueci. Eles disseram que poderia ser pequeno demais para o Sr. Tomioka porque ele é grande. Eu estava preparado para que fosse pequeno, sabe? Mas quando experimentei, era tão comprido que chegava até aqui. Parecia um vestido. E eu pensei, quanto eles acham que eu sou um gorila? Foi um pouco estranho, mas eu experimentei mesmo assim. Além disso, havia algo feito de papel washi. No começo, começou pequeno como origami, e gradualmente ficou mais empolgante. Eventualmente, transformou-se em algo como uma boneca feita de papel washi, e também havia coisas como bolos feitos. Hoje em dia, coisas feitas à mão podem ser um pouco assustadoras, né? Mas mesmo naquela época, era um pouco assustador. Então, as coisas feitas à mão foram comidas pelos juniores. Ah, eu não deveria dizer coisas assim, mas, você sabe, não é bom para os juniores terem coisas feitas à mão. Quero dizer, isso pode soar um pouco estranho, mas pode haver coisas como sabotagem de outra equipe ou ser alvo de tabloides, certo? Mesmo com esses riscos, nós saíamos e nos divertíamos. Era uma época em que não havia muitos incidentes assim, sabe? Aqueles eram bons tempos. Era realmente louco naquela época. Se eu mencionasse casualmente que estava frio, um casaco seria enviado para mim. Os fãs os enviavam, o que era meio assustador. Como eu gosto de música, se eu dissesse que meu quarto parecia um pouco solitário, um conjunto de som chegaria. Se eu mencionasse algo como, parece que existe algo chamado computador, um computador incrivelmente caro apareceria. Se eu dissesse que queria dirigir um carro, era uma luta enorme. Na época de Kobe, eu nunca gastava meu próprio dinheiro. Era como uma lista de desejos da Amazon moderna, mas era comunicada verbalmente. Espalhava-se de boca em boca, e havia lugares populares, então era realmente louco. Por exemplo, se isso fosse um restaurante, poderia acomodar dezenas de pessoas, certo? Mas quando eu e alguns outros jogadores entrávamos, eles diziam, estamos fechando por hoje. Então, não podíamos deixar o público nos ver se divertindo. Falando de revistas semanais. Sim. Após viver tempos tão bons, como você vê o rugby, Rei Fuji? Provavelmente não. É popular, certo? Sim, a escala é um pouco menor. Não, é muito menor. Quero dizer, os estádios nem se enchem no Estádio Nacional de Educação, e as empresas envolvidas também não são significativas. Tudo se tornou menor em escala.
As pessoas dizem, uau, Tômio, você tem um físico incrível. E eu digo, bem, eu costumava jogar rugby. E eles respondem, o rugby está popular hoje em dia. Essa é a impressão. Mas, do meu ponto de vista, não está popular hoje em dia. É assim que parece, certo? De 1989 a 1998, era incrivelmente popular. Havia multidões enormes. Ou melhor, quando o Sr. Iro se aposentou, foi quando as superestrelas começaram a se aposentar e gradualmente a popularidade começou a diminuir. Foi realmente o fim de uma era. Bem, sim. E eu me considero um homem que surfou nessa tendência. Você ainda assiste rugby hoje em dia, tipo, a Copa do Mundo? Sabe, desde que me aposentei, não assisti nenhuma vez. Senti que tinha feito tudo o que podia, então me afastei por um tempo. Então o Sr. Iro se tornou o gerente geral. Foi por volta da época em que fomos para as finais, eu acho. Eu fui ver algumas partidas naquela época, mas depois disso, não assisti por muitos anos. Então o Sr. Iro adoeceu. Durante esse tempo, assisti algumas partidas com ele. E a Copa do Mundo foi um grande evento na Inglaterra, sabe? Aquele contra a África do Sul que todo mundo conhece bem. Eu estava dizendo. Sim, eu estava lá. Assisti ao jogo de abertura com minha filha, mas depois disso, não fui ao jogo do Japão contra a África do Sul. Achando que estaria tudo bem, fui em uma viagem pela Itália a partir do Reino Unido. Mas nos bastidores, quando cheguei ao aeroporto do Reino Unido, meu telefone não parava de tocar. Todo mundo estava dizendo, incrível, 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 incrível. Eu me perguntei o que era tão incrível. Eles disseram que o Japão estava ganhando no primeiro tempo. E eu pensei, bem, às vezes isso acontece, mas os times fortes mostram sua força no segundo tempo. Mas as notícias incríveis continuavam chegando, e eu perdi isso. Mesmo tendo ido até lá, perdi a Copa do Mundo. Que desperdício. Ou melhor, é realmente uma pena. Mesmo que minha vida tenha sido verdadeiramente dada a mim pelo rugby, sinto realmente que preciso retribuir. Ainda há tempo. Eu entendo isso. Mas, você sabe, mesmo agora, jogadores como Iro e o espírito de seguir essas tendências têm sido passados continuamente. E nesse sentido, é porque joguei rugby que fui convidado a fazer parte do atual Kinko Tomioka, mesmo que o primeiro tempo tenha sido bastante feminino. Então, estou tentando fazer parecer uma boa história, mas me pergunto se cheguei a tempo. Sim. É realmente ruim, sabe, para mim. Mas olhar para trás na minha vida e não ter arrependimentos é uma coisa boa. Eu acho que ela é uma pessoa bonita. Nunca acaba, então obrigado. Com este vídeo, espero que um pouco da grandeza do Rei Tomioka naquela época, e por extensão Khmer Costuras, possa ser transmitida. Sim, por favor, apoiem Khmer Costuras. Então, Rei, obrigado novamente desta vez. Muito obrigado. Você deve comparecer à cerimônia ou não? Eu quero uma conclusão clara sobre essa questão. E com um jogo de bingo cantado. Até eu fiquei surpreso com o caos. Você costuma fazer viagens de negócios, certo? Acho que há momentos em que você descobre de repente sobre uma festa naquela noite. No meu caso, eu rapidamente tomo uma decisão.